Olá, tudo bem? Cumprimento a banca examinadora em nome da minha orientadora, professora Daniele Gomes Cabral, e a todos os presentes que assistem esta apresentação. Meu nome é José Roberto Fontalva e hoje eu tenho a satisfação de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso em biomedicina. E o meu tema, trabalhado para esta apresentação, é o papel da disbiose intestinal na modulação da inflamação crônica de baixo grau e sua relação com a dor. Por que escolhi esse tema? Porque hoje em dia a dor crônica afeta milhões de pessoas no mundo. E muitas vezes a medicina tradicional, ela falha em tratá-la, porque ela vê só o sintoma. Ela não vai olhar a raiz do problema, que é onde é necessário que seja visto. E é um órgão maior afetado para que isso aconteça, e muitos conseguem enxergar apenas como sistema digestivo, é o intestino. Nós vamos trabalhar essa questão nesta minha apresentação de hoje. Para iniciarmos, nós precisamos entender, primeiramente, a anatomia funcional desse sistema. A nossa parede intestinal, ela possui uma área de contato gigante com o mundo externo e é revestida por uma única camada de células, os enterócitos. Essas células precisam estar coladas de forma cirúrgica. E na biomedicina, nós estudamos que essa união depende de proteínas específicas chamadas tight junctions, como as claudinas e a ocludina, ZO1. Elas funcionam como grampos ou uma barreira de concreto. E o intestino saudável precisa ser seletivo. Deixa entrar apenas nutrientes, ou seja, vitaminas, e aquilo que é essencial para o nosso organismo. E vai barrar as toxinas, aquilo que traz as doenças, as inflamações. No entanto, o padrão da vida moderna, as dietas ricas em ultraprocessados, excesso de açúcar, uso indiscriminado de antibióticos e o estresse crônico destrói as nossas bactérias benéficas. Os filhos Bacteroidetes e Firmicutes, que produzem substâncias protetoras, como o butirato. Quando essas bactérias morrem, as patogênicas proliferam. Esse desequilíbrio se chama disbiose. Essas bactérias ruins soltam toxinas que corroem a nossa barreira de concreto. Desta maneira, o intestino perde os grampos desta união e se afasta. Estava aqui, agora quebrou, se afastando. E o fenômeno é conhecido de leaky gut, ou intestino hipermeável. A partir daqui, o que deveria ser eliminado nas fezes começa a vazar livremente para dentro do sangue do paciente. E diante desse cenário, a pergunta que norteou esse trabalho foi: de que maneira esse vazamento biológico consegue viajar pelo nosso corpo e se transformar em dor física em lugares completamente distantes do abdômen, como na coluna, nas articulações ou em dores de cabeça crônicas. E tantas outras dores que alguns até conhecem e às vezes não conseguem descobrir por que essas dores aparecem. Para responder isso, com rigor científico, a metodologia adotada foi uma revisão integrativa e descritiva da literatura. Nós mapeamos as 3 principais bases de dados científicos do mundo: o PubMed, Cielo, o Google Acadêmico. E nós adotamos, então, um critério rigoroso de inclusão, apenas artigos completos, de alta relevância, publicados estritamente no recorte temporal da última década, ou seja, entre 2016 e 2026. Cruzamos descritores internacionais como disbioses, leaky gut e chronic pain para selecionar os 15 estudos que serviram de base para a nossa discussão. Entrando no coração do trabalho, vamos explicar a engrenagem molecular e como o sangue é intoxicado, isso que é importante.
Quando o intestino vaza, a principal molécula que atravessa essa barreira é o LPS, que é o lipolissacarídeo, que é um pedaço da parede de bactérias gram-negativas mortas. O LPS, então, na corrente sanguínea, é uma das toxinas mais agressivas conhecidas pelo nosso sistema imune. Ela caindo na corrente sanguínea, na circulação, as nossas células de defesa inata, quais são? Os macrófagos, os monócitos, eles entram em desespero. Elas possuem na sua superfície um receptor de varredura chamado TLR4. O LPS, então, se encaixa perfeitamente nesse receptor, como uma chave liga o motor do carro. Esse encaixe dispara um sinal intracelular que destrói a trava de segurança de uma proteína chamada NF-κB, que ficava adormecida no citoplasma. Agora livre, o NF-κB invade o núcleo da célula e se liga diretamente ao DNA, dando uma ordem expressa: fabriquem armas químicas de inflamação. A célula então passa a secretar sem parar substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias, principalmente a TNF-alfa, a IL-1 beta e a IL-6. E na rotina clínica, uma infecção aguda, como apendicite, por exemplo, libera uma bomba dessas citocinas de uma vez. Mas a disbiose faz algo diferente, porque ela é uma endotoxemia metabólica crônica. É o conceito da inflamação crônica de baixo grau. É uma torneira estragada, mas ela não está totalmente vazando muita água. Ela está ali gotejando essas citocinas no sangue do paciente 24 horas por dia, por meses ou por anos. O paciente não tem febre, mas o seu terreno biológico, ou seja, a sua microbiota intestinal, está totalmente inflamada e comprometida. Mas como essa torneira que está ali gotejando traz essa inflamação e como isso vira uma dor física? Pois bem, o nosso corpo inteiro é mapeado por cabos elétricos nervosos que coletam os estímulos nocivos, ou seja, os nociceptores, especificamente as fibras C e A delta. A ciência então descobriu recentemente que esses nervos possuem antenas, sejam receptores, específicos para aquelas citocinas que estão vazando por culpa do intestino. Quando a TNF-alfa e a IL-1 beta, que estão no sangue, se acoplam aos nervos, eles geram uma cascata enzimática que altera a eletricidade dos canais do sódio voltagem dependentes, os canais Na1.7, Na1.8. Os nervos então perdem a sua resistência elétrica normal. O limiar da dor despenca. Isso se chama sensibilização periférica. Na prática, o nervo fica em carne viva. Estímulos mecânicos mínimos que não deveriam doer, como o toque de uma roupa, apenas um abraço, passam a disparar sinais de dor intensa para o cérebro. É o que chamamos de alodinia. Para piorar o quadro do paciente, essa enxurrada crônica de citocinas inflamatórias conseguem romper a barreira hematoencefálica, que protege o nosso sistema nervoso central. Lá dentro da medula espinhal e do encefalo, essas substâncias irritam e ativam as células de suporte do sistema nervoso, a microglia e os astrocitos. Uma vez elas ativadas, essas células de Gila geram uma neuroinflamação local. O sistema nervoso central entra em curto-circuito e decora o caminho da dor. Isso é a sensibilização central. Desta maneira, o cérebro passa a amplificar e até a fabricar
a sensação de dor sozinho, de forma crônica, mesmo que a lesão original na periferia já tenha sido curado. É por isso que muitos pacientes com fibromialgia ou dores nas costas crônicas não melhoram com analgésicos comuns. A dor deles foi centralizada e a raiz está sendo alimentada pelo intestino inflamado que traz toda essa problemática em relação às dores. Bom, chegando às nossas considerações finais, esse estudo nos traz uma reflexão profunda de um verdadeiro divisor de águas para a biomedicina e para a saúde integrativa. Para ficar muito claro o que essa pesquisa conclui, pense na seguinte analogia. Se uma lâmpada vermelha de óleo acender no painel do seu carro, você tem duas opções. A primeira é pegar o martelo, quebrar a lâmpada e continuar dirigindo, porque o aviso visual sumiu. A segunda é mais inteligente, é parar o carro, abrir o capô e colocar óleo no motor, porque a raiz do problema está lá dentro. Na saúde, tratar a dor crônica apenas prescrevendo analgésicos pesados e anti-inflamatórios potentes é o equivalente a quebrar a lâmpada do painel com o martelo. Nós estamos silenciando o sintoma, o alarme do corpo, enquanto o verdadeiro incêndio biológico continua queimando silenciosamente lá no intestino. Diante de todas as evidências analisadas ao longo destes 10 anos de literatura, conclui-se que o caminho real, duradouro e verdadeiramente resolutivo para evitar o sofrimento desses pacientes é tratar a causa primária. É necessário cessar o vazamento de toxinas como LPS para o sangue. E nós fazendo isso, recuperamos a integridade da parede intestinal e modulando as bactérias benéficas através de estratégias metabólicas e nutricionais assertivas. É aqui que entra o papel estratégico do biomédico. Nós não devemos ser profissionais que olham apenas para a dor local, mas sim cientistas do terreno biológico, capazes de interpretar exames e identificar essa inflamação subclínica de baixo grau e guiar o paciente de volta à verdadeira saúde e qualidade de vida. Agradeço imensamente a minha orientadora, a professora Daniele Gomes Cabral, pela condução desse projeto e coloco-me à inteira disposição à banca examinadora para todas as considerações que os senhores e senhoras quiserem fazer. Muito obrigado a todos.